Oi, Salete. Boa tarde. Oi, Tudo boa bem com você? tarde, tudo bem? Tudo bem. E você? Eu estou bem, graças a Deus. É isso aí. Agora eu apareci. Agora Estamos você indo, muito, apareceu. estamos indo muito trabalho por aqui. O É, som do você me falou. ventilador, o som do ventilador ao fundo está incomodando? No Não, áudio? não, tá não, tá não. Não, tá não, Não. não. Esposa, estamos ao vivo. A Patrícia está acompanhando aqui também. Abraço para quem estiver online. Tudo bem? Hoje nós vamos Tudo. Hoje nós vamos entrevistar aqui no Instagram da Drago Editorial a autora Daphne Brown, autora do livro A Morte da Alma, lançamento recente da editora Dragon. Primeiro, dê uma palavra para nós, né? Fale-nos um pouco sobre você. Bom, eu sou uma Cafezinho? escritora iniciante, eu só escrevi esse livro e eu já trabalhei muitos anos e atualmente eu estou aposentada. Eu me aposentei em 2017. Então tem todo o tempo do mundo para mim, certo? É, Como surgiu a ideia de escrever A Morte da Alma? Eu sempre queria escrever um livro, mas como eu trabalhava fora, vivia o tempo todo digitando, e eu tinha alguns problemas de digitação, do famoso ler, então eu me prometi escrever um livro quando eu me aposentasse, embora eu tenha tentado escrever um livro num feriado do meu trabalho. Mas aí eu tive problema nos dedinhos, o computador também pifou, aí eu perdi tudo. Eu me prometi. Aí, então, eu comecei a escrever esse livro em 2018, porque meu marido trabalhava naquela época, ele saía cedo, chegava tarde, e eu não tenho filhos. Aí eu ficava entediada. Aí, bom, agora eu vou escrever um livro. Aí comecei em 2018, em meados de 2018, só que a minha inspiração terminou tipo assim, 2 meses que eu comecei a escrever ele. Aí, então, eu parei esse livro, fui fazer outras atividades, como arranjos florais, que também não deu certo. Aí, em 2019, na metade do ano também, retornei o livro. E por incrível que pareça, a minha veia de inspiração, ó, deslanchou. Aí, em 3 meses, eu terminei, certo? Aí, foi assim que começou. Aí, eu demorei a publicar por causa do problema da Covid, né? Todos nós sabemos por isso. Só de curiosidade, como você chegou à editora Dragon? Quando eu terminei de escrever o livro, mais ou menos quase no final do ano, 2019, Uhum. aí eu comecei a pesquisar as editoras. Aí vi que as editoras famosas não dão confiança para autores nacionais. Então eu comecei a pesquisar, de preferência aqui no Rio de Janeiro. Aí pesquisei algumas, entendeu? Fiz pesquisa no computador. Aí, de repente, me veio a sorte grande. Eu vi um, eu vi o nome da editora Draga, aí abri o site, e aí as 3 propostas que vocês apresentam, eu gostei assim, de cara, vamos dizer assim, tipo, me apaixonei pela proposta. Aí foi assim, e não me arrependo mesmo, até recomendo para os autores, para novos autores, que vocês dão uma É, oportunidade. É gratificante ouvir isso. Eu toco nesse assunto porque eu acho que, no geral, o leitor precisa saber das dificuldades que são ser empresa no Realmente, Brasil, trabalhar com cultura, e eu ainda estou do lado de vocês, porque eu também sou autor. é Então, eu certo. sei das dificuldades de ambos os lados. Então, é complicado, mas a gente faz um trabalho sério e muito próximo ao autor, a ponto de ser uma relação de amizade, porque eu sou autor, eu estou no mesmo barco que os autores. Então, a gente troca ideia, a gente debate, a gente procura interagir. O que eu faço para os meus livros, eu procuro fazer para os livros dos autores. Muitos autores nossos deram ideia para a gente aplicar aqui na editora,
e hoje a gente aplicou e deu resultado. Então a gente tem uma interatividade muito grande e, claro, facilita pelo fato da gente fazer literatura por paixão, por amor. É verdade. É o meu Vamos lá. caso. Fale-nos um pouco sobre o seu livro, A Morte da Alma. Falar sobre o livro. Muitas pessoas me perguntam o título, né? Porque eles acham que o título do livro, como é A Morte da Alma, que seja um livro de reflexão, ou de espiritismo, não é nada disso, né? É uma história policial, é um romance policial, entendeu? E nesse livro tem vários personagens e eu não vou dizer qual mas tem um personagem que é tudo aquele que eu desejaria ser, mas não sou na vida real. Então, quer dizer, quem quiser conhecer esse personagem, leia o livro. Porque o livro é interessante, ele aborda todos os temas, ele aborda mistério, suspense, aborda romance, há romance entre os personagens, é um pouquinho de sensualidade, humor, tem humor, que algumas coisas, vamos dizer assim, algumas coisas eu me inspirei em mim mesma, no que me aconteceu, mas eu coloquei algumas coisas, como um pequeno continho, vamos dizer assim, um pequeno continho de humor de um personagem, eu me inspirei na minha pessoa, só que eu fiz tudo na base de ficção. Eu não estou descrevendo a minha pessoa, mas apenas serviu de inspiração. Eu acho Essa que, foi a minha criação. eu acho que todos os Ah, autores passam por isso. Usam um pouquinho de si em cada personagem, porque é uma maneira da gente lapidar o personagem, da gente poder criar um mundo. A gente precisa de uma referência para criar um mundo. Então eu, por exemplo, quando escrevi o Relíquia, eu procurei botar a Jennifer, a minha personagem feminina, mas eu botei um pouco de mim na Jennifer. E coloquei um pouco de mim no Alexander, que é o par romântico dela. Então, mas a gente acaba criando um pouco da gente, dividir um pouquinho para cada personagem. Para a gente verdade. criando um personagem um pouco mais complexo. Então serve muito como referência. Você até tinha comentado, mas eu vou fazer a pergunta porque está aqui no cronograma. Você possui outros livros já publicados? Não, esse é o primeiro e espero que surjam outros. Agora, eu já escrevi, por incrível que pareça, eu me enveredei por outro caminho também. Eu escrevi um livro para criança, quer dizer, é uma experiência nova, eu espero que dê certo. Só que eu escrevi esse livro rapidinho, uma semana eu escrevi, depois que eu terminei A Morte da Alma. Mas aí eu coloquei para registro nos direitos autorais e por enquanto, continua, estou esperando. Mas, nesse ínter, eu já escrevi outro livro para criança, só que todos os meus personagens para criança é bicho. Eu sempre falo de bichinho, não boto criança, não boto ser humano, só bicho, a não ser que eu mude um dia. Então, eu pretendo publicar. E ainda tem outro, mas isso está tudo parado, por enquanto. Ainda tem outro que também será policial, mas então eu parei tudo em virtude desse processo da pandemia, que aí, quer dizer, e também pelo processo de publicação do meu livro, entendeu? Aí eu parei, estou só me dedicando, por enquanto, à morte da alma. É bom que a gente tem tempo para trabalhar o marketing dele, né? Tem bastante tempo para a gente trabalhar o livro no mercado até vir o próximo. E já que nós estamos numa fase onde está tudo parado, ou o que não está parado está com um processo bem mais lento. Nós tiramos essa semana retrasada um lote de 10 ISBNs que demorou mais de uma semana para a gente receber. Então, a gente pede no dia seguinte vem. Tá bem mais lento, a gente não está podendo fazer lançamento em livraria nenhum ainda. A gente, há 2 anos que a gente não faz um coquetel de lançamento, a gente está com um livro agora também do Rabino Sami Pinto, que vai ter um lançamento em São Paulo. Parece que vai ter participação da família Bravanel, vai ser em outubro. Mas também estamos naquela. Eu quero ir para o lançamento, mas eu não tomei a segunda dose da vacina. Então a gente está indo da maneira que dá para ir e aquilo, rezando para sobreviver ao final da pandemia. Entendeu? Eu tinha uma outra pergunta que era livros em processo de criação ou publicação.
Quais? Você já respondeu. Tem mais algum? Não, por enquanto não. Por enquanto, Na- só espero breve, talvez o ano que vem, é esse do livro para os leitores mirins, que eu espero até o ano que vem publicado. Depende do É, Resiste, que demora, né? o mercado editorial, para o lado policial, eu recomendo você seguir essa linha. Nós temos alguns autores já de sucesso aqui, que é a Fernanda Borges, Fernanda W. Borges, e temos outros autores também da linha policial. Eu acho que é um bom ramo, é um bom nicho para você entrar. Tá? A literatura brasileira está carente desse tipo de literatura. E eu adoro, né? Eu gosto muito do enredo policial. Gosto muito. Eu vejo tanto, leio livro, quanto vejo filmes. Eu gosto muito. Não, Eu, é um texto mais dentro da nossa realidade. Eu escrevo fantasia. Eu sei que você leu o meu livro. Tem um muito bom. Tiranossauro Rex. Tu foge da realidade. O policial coloca o leitor mais perto da realidade. Alguns livros têm até informações de como trabalha a Polícia Federal, como são as investigações Realmente. aqui, ou lá fora, dependendo da temática do local que se passa a história. Então, eu gosto muito de ler o gênero também, e tem um espaço bem aberto na literatura nacional. Se eu fosse você, eu investia nessa área, focava nessa área, e na literatura infantil, porque o nosso jovem precisa gostar de ler. Nós É precisamos, verdade. nós precisamos mudar o país e através da literatura é a nossa ferramenta principal Exatamente. para fazer o povo aprender como agir e como, até sem falar de política, mas até como saber eleger o presidente, porque isso parte da instrução que a criança tem no começo para mais tarde tomar as decisões corretas e ajudar o nosso país a andar para frente. É. Eu sempre adorei ler. Desde que eu fui alfabetizada, que eu leio. Eu sou uma leitura voraz. Quando eu gosto de um livro, agora eu não faço muito isso, mas quando eu era mais jovem, às vezes eu varava à noite para ler o livro, para ler um livro, para ver como termina. E eu continuo sendo uma leitora voraz. Eu quando Mas escrevia, pode falar, pode falar. é que quando era mais nova, eu lia um pouquinho de tudo. Mas depois que eu passei a ler os livros da Agatha Christie, eu me apaixonei pelo enredo e agora eu procuro, eu procuro livro que siga o enredo policial, embora eu leia outros livros também. Eu li um livro dela que se passa no Egito Antigo e no final a Ah, morte. Adoro aquele livro. É pouco conhecido, não é um livro é A policial Morte no Rio atual. Nilo, né? A Morte no Rio Nilo, acho que é isso. Não. E no final a morte. É um livro que fala do povo lá da época dos faraós. O assassinato, o crime se passa na época dos faraós. É um Eu tenho livro que assim, saiu uma lembrança. um pouco da linha dela, mas é um livro muito bom, eu recomendo também. Mas eu já li praticamente todos os livros dela. Todos os livros dela. Eu li até aquela peça que ficou com um monte de, acho que uns 30 e poucos anos, que lá em Londres, que é A Ratoeira. Aí eu não conseguia ler, não conseguia um livro físico para ler. Aí eu procurei no Google, achei. Aí li. Muito boa, muito boa. A história é Sim, impressionante. eu até recomendo aos autores que estão em começo de carreira, ou quem está pensando em começar a escrever, que esteja acompanhando a gente aqui, o melhor estudo, a melhor fonte de aprendizado que você possa ter para se tornar um escritor. Não adianta fazer curso de escrita, é bom você saber a língua portuguesa. É muito importante você saber pontuar uma frase, colocar o travessão certinho quando o personagem vai falar, até para o revisor entender a história. Os códigos precisam ser passados. A escrita é um código. Ele precisa ser passado de forma que o nosso revisor entenda. Mas a melhor técnica é ler. Você que quer começar a escrever, lê. Lê bastante. Não só literatura nacional. Nós temos Stephen King, nós temos Irving Wallace, nós temos Agatha Christie. Se você quiser ir para o meio da fantasia, a gente tem
o Tolkien, a gente tem a autora do Harry Potter, que me falhou o nome agora. Então, Stephanie Meyer, eu já li os a 4 Stephanie livros, não, Meyer, os três livros dela eu li, achei impressionante, eu achei muito interessante, mesmo porque o tema de vampiro já está batido, é a minha opinião. Mas do ela, Crepúsculo. mas ela conseguiu dar um enfoque todo especial, eu adorei, e acredito que muita gente tenha gostado, que inclusive eu assisti até todos os filmes, eu gostei muito. Sim, então o que eu recomendo é que leia bastante e tente pegar um autor ou outro e criar o seu estilo de leitura, de escrever, de escrita. É o primeiro passo para se começar a escrever um livro. Se nunca leu um livro, vai ler, vai escrever, não começa. Realmente. Vai começar pelo caminho errado, vai começar de forma errada. Lê um livro, acho que nem eu, quando eu comecei a escrever, eu já gostava de ler. Mas eu sempre lia um capítulo ou outro de um livro que eu estivesse lendo antes de começar a escrever o meu livro. Num certo dia, vou contar uma história aqui. Eu estava lendo o reverso da medalha do Sidney Sheldon. Já Eu li. comecei a ler. Muito bom. Eu comecei a ler o livro, eram 10 e pouco da manhã. Eu estava tomando café e ia começar a trabalhar no Relíquia. Começou a cena do diamante, que eles vão na praia para tentar pegar o diamante. Eu não consegui parar aquele livro e começar a escrever o meu. Eu fui em 200 páginas e um único dia acabei de ler de noite e eu fui dormir pensando aquilo na cabeça. Deus do céu, é o que eu quero fazer na minha vida. Eu quero escrever. Mas é o que eu falo. Tem que ler. É Lê verdade. bastante, aprende técnicas, pegue conteúdo para depois você passar a história para o papel. Ah, eu mandei um livro para a editora não me respondeu. De repente a culpa não foi da editora. Reavalie o trabalho que foi enviado. A Drago não, a gente responde sempre. Mesmo quando a obra não é aprovada, a gente explica por que a obra não foi aprovada e dá um prazo de 6 meses para o autor reenviar a obra para a gente reanalisar com as alterações que foram solicitadas. Mas nem todas as editoras têm tempo para isso. É Então verdade. é mais fácil descartar a obra. Só que, para perceber, você que teve o teu trabalho recusado por uma editora, você tem o costume de ler? Se não tiver, está justificado. Pega o seu trabalho, dá uma análise, olha com o livro com um olhar crítico, como se não fosse você, como se fosse um desconhecido. Tenta se É colocar difícil, na hein? visão. É É difícil, é difícil. difícil. Tenta se colocar na visão do leitor ou de um profissional e pensa assim: você investiria nessa obra? Se a tua resposta for não, você está no caminho certo para se tornar um escritor de sucesso. Porque você vai enxergar onde você está errando e vai começar a corrigir. Mas o É, primeiro passo, leia. Leia bastante que você vai chegar lá. Hoje é totalmente possível se realizar o sonho de ser publicado. é verdade. Bem, estamos falando de autores, então vamos para... Eu quase tenho certeza da sua resposta, está na tua biografia aqui. Um escritor favorito? É a Agatha Christie. É, mas tem também um outro que eu aprendi a conhecer os livros dele, que é o Jonesbo, que também segue a mesma linha do romance policial. Eu já li todos os livros dele, que acho que no total são 10. Eu gosto muito. Também li aquela trilogia do Milênio, né? Muito bom também li, mas é muito bom mesmo. Mas eu sou uma criatura eclética. Qualquer livro que caia nas minhas mãos, eu leio. Eu só não vou ler se eu for um muito ruim. Aí sim, aí eu não leio. Mas isso é muito raro. Até na minha vida, acho que só foram 2 livros. Que eu não cheguei ao final, que eu achei muito chato. Autores Mas, nacionais. Algum que você recomenda? A Drago valoriza o autor nacional. Eu tenho que tocar sempre nesse assunto. Não tem jeito. eu tenho. Eu li muitos, acho que todos os livros do Jorge Amado, já li. Li Graciliano Ramos, As Sertão Veredas, que é uma leitura muito difícil. Eu não sei se você já leu. É uma leitura muito difícil. E ele é um volume enorme. Li e
Machado de Assis, porque eu fiz literatura também, aí eu tive que ler esses autores nacionais. São leituras clássicas, é um texto mais rebuscado. Entendeu? Mas é interessante, porque ele foi, na verdade, me parece que ele foi um contista, né? Ele trabalhava mais em cima de contos. Mas eu agora estou aprendendo, eu agora também estou aprendendo a ler mais autores nacionais, porque eu sou brasileira, né? Eu tenho que prestigiar os autores nacionais. Sim, Mas eu gosto. vale a pena. Vale a pena. Eu sempre bato nessa tecla. Nós, a literatura, tem livros tão bons quanto qualquer best-seller americano. Basta procurar. Basta procurar. Aqui na própria editora a gente tem muito trabalho bom, muito livro de qualidade, a gente seleciona as obras, a gente passa para uma equipe de avaliação. Então, dê oportunidade para o autor nacional. Dê oportunidade, porque ele precisa vender o livro, ele precisa vender o trabalho dele. O pessoal que vem de fora já está bem de vida, está com o trabalho já fazendo sucesso internacionalmente e a qualidade é a mesma. Você acha Harry Potter, livros com a mesma qualidade aqui no Brasil, com a mesma qualidade do Crepúsculo aqui no Brasil, todos os gêneros literários, fantasia, com a mesma qualidade que tem lá de fora, você acha na literatura nacional. Não estou pedindo para parar de ler autor internacional, muito pelo contrário. Mas, para cada livro internacional que você for ler, lê o nacional. Vamos tentar igualar, vamos tentar dar oportunidade para o autor nacional. A gente tem muito talento aqui. E a maioria é desperdiçado por falta de oportunidade. É verdade. Mas eu por exemplo, você é brasileiro, é escritor brasileiro. Eu gostei da sua obra. Embora, como eu disse para você, não seja muito meu estilo, mas eu li, adorei. Adorei os 2 volumes. E se tiver outros, eu lerei. Prometo que procurarei ler, inclusive, os autores aqui os escritores, os autores que estejam aqui na sua editora. Né? Vou procurar ler alguns. Lê os livros da Fernanda Borges, vai te dar bastante conhecimento para escrever romances policiais, porque ela atua na área. Então, vale a pena. Quando quiser alguma recomendação, me chama no WhatsApp. Gustavo, eu quero ler o livro da Dragon, qual que você me recomenda? Eu separo um especial para você. Ah, tá bom. Quanto à relíquia, a minha área é fantasia. Agora estou escrevendo Mortimer, que é de suspense e terror, com sensualidade. Depois vou para Joe, o Cão da Mansão Abandonada, que é suspense e terror também. Aí só depois eu vou para Machu Picchu pro Relíquia parte 3. Ah, tá. Tá aí. O negócio é... Um livro, apenas um livro, aquele que mais te marcou, seria o teu livro de cabeceira. Foi o da Stephanie Meyer. Me surpreendeu. É muito bom. A única coisa que não é que eu não tenha gostado, mas é que ela desprezou. Porque o tempo todo... Você leu? Eu vi os filmes. Não, eu li os livros e vi os filmes. Até o primeiro eu vi acho que umas 8 vezes. Mas um detalhe importante, na minha opinião, é que ela descreveu os pensamentos da principal personagem, que era a Bela, até daquele outro menino, mas em momento nenhum ela descreveu os pensamentos do menino, que eu esqueci o nome, do vampiro principal. Né? Aí aquilo ali eu achei que foi uma falta, né? O Edward. Isso mesmo. Em nenhum momento ela descreveu os pensamentos dele. Eu achei aquilo ali, poxa, mas por quê? Por exemplo, no meu livro, todos os personagens que eu criei, eles têm pensamentos próprios. Eu não deixei nenhum passar. Sim, talvez porque ela tenha visto a Bela como a personagem principal e tenha entrado mais na pele da personagem da Bela. Por exemplo, quando eu escrevi o Relíquia, eu cometi a primeira versão, hoje foi corrigido. Eu, por ser homem, nas cenas sensuais, eu sensualizei muito a Jennifer, mas não sensualizei o par romântico dela. Como eu tenho uma coautora,
foi a Nana Bi, que trabalhou comigo do Relíquia, ela me alertou para esse lado e a gente trabalhou pelos dois pontos de vista. Entendeu? De repente ela se focou muito na Bela e esqueceu de ver o livro pelo ponto de vista do Edward. É. Entendeu? O único É livro... o ponto de vista dela, né? A gente tem que respeitar o ponto de vista do autor. Sim, o único É muito livro que eu vi, o único livro que eu li da Stephanie foi a Hospedeira. Ah, eu li e não gostei. Aí eu li também Química, entendeu? Aí ela já muda um pouco. Ela já muda um pouco do estilo dela, mas também gostei. É tipo assim, aquele Brown, como é que é? O Código da Vinci? Dan Brown. É mais ou menos aquele estilo. Ela mudou muito. Eu li a Hospedeira porque é uma temática que eu sou alucinado, que é vida em outro planeta. Tem temática e eu achei que tivesse a ver, e é uma temática que eu sou alucinado. Ah. Entendeu? Mas o Crepúsculo eu vi os filmes, gostei muito do último, não gostei da série em si. Achei que ela se perdeu um pouco na história de vampiro. Vampiro não brilha no sol. Ela criou uma criatura nova. No meu ponto de vista, que eu não gosto que o autor faça isso, mas eu leio. Às vezes o autor descreve muito uma determinada pessoa, uma determinada paisagem. Aí, às vezes, perde 2, 3 páginas só naquilo. Eu acho tedioso. É como o Guarani. Eu li o Guarani. São várias páginas descrevendo a gotinha do orvalho escorrendo pela folha. Esse eu não li, não. É um clássico. O livro é maravilhoso. Mas se você não tiver... Eu quero ler o Guarani. Você não vai ler. Se você não tiver aquela vontade de ler até o final, você não vai ler. Mas sabe o que eu faço? Sabe o que eu faço quando o livro começa a descrever muito uma determinada coisa? Eu passo a folha e pego lá o enredo, continuando. Eu não perco muito tempo, eu passo e procuro o rumo da história. Eu vi uma entrevista do Paulo Coelho uma vez, no programa do Jô Soares, que ele falou o seguinte: o autor está escrevendo a cena do assassinato. Aí a vítima foi atingida, caiu, bateu na xícara, jogou a xícara no chão. Acabou a xícara, você não tem que descrever a cor da xícara, se a xícara é de porcelana, qual o líquido que estava dentro da xícara, para onde esparramou o líquido no chão. A xícara caiu, quebrou, segue a cena, para não perder o foco. Mas não, às vezes o exagero nas narrações acabam tornando a história cansativa. É verdade. Às vezes um livro que pode ter 200 e pouco, ou 300, pula para 600. Eu estou lendo um livro que ele tem 600 e poucas páginas. Meu Deus! Também não leio todo dia. Me cansei. Estou dando tempo. Não. O Relíquia 2 ficou com 500 e todas as páginas. Mas eu eliminei as descrições de cenário trocando pelos mapas. Mas você não se perdeu. Você não se perdeu. Quebra de conteúdo, mas porque tinha tema. Quanto mais eu escrevia, mais rolava a temática. Egito e ufologia e arqueologia e o romance da Jennifer acabou se desenvolvendo, mas eu tentei não enrolar. Não, você não enrolou, não. Foi objetivo. Agora, como surgiu a sua paixão por escrever? Bom, paixão, não vou dizer que eu tenha paixão por escrever. Olha, por incrível que pareça, eu pensava em escrever um livro, como eu já falei, aquele primeiro que se estragou porque o computador pifou, mas depois eu lia livro e dizia assim, meu Deus do céu, como é que as pessoas conseguem ter tanta imaginação? Me perguntavam isso muitas vezes, eu dizia, eu acho que eu nunca serei capaz de escrever um livro. E, por incrível que pareça, eu consegui escrever um livro. Mas a minha criação, o método de criação não segue nenhuma regra. Que me vem na cabeça,
eu escrevo, aí depois tento colocar no livro que eu escrevi em ordem, né? Eu vou Sim. escrevendo o que me dá na cabeça. Eu sou assim. Anoto um monte de coisa, coisa jogada, eu vou anotando. Quer dizer, eu não sou organizada. É, Mas, por incrível que pareça, fiz esse primeiro livro, fiquei esperando ele como se fosse um filho meu, e já me prometi escrever mais. Quer dizer, impressionante, né? os autores costumam falar muito assim, caramba, como é que eu vou escrever uma história? Eu não vem nada na minha cabeça. Senta na frente do computador, começa a escrever. É igual um fio de linha que você vai desenrolando, vem puxando, vai vindo a linha, vai vindo a linha, vai vindo a linha. A história vai É, fluir naturalmente. Porque cada cena que você escrever, naturalmente ela vai te levar para outra história e para outra é, história e para outra história. Mas se você parar para perceber do começo, é igual uma escada de 500 degraus. Você está no primeiro degrau. Meu Deus, como é que eu vou subir essa escada? Se você começar a passar para o primeiro degrau, para o segundo, para o terceiro, a escada vai diminuindo e você vai subindo naturalmente. Então, uma cena vai puxar a outra. E quando você perceber, a tua história está com 200, 300 páginas e se bobear, você não para mais de escrever. é verdade. É fascinante. Para quem gosta, é É, fascinante. é fascinante. E tem uma outra história. O pessoal fala muito, mas como você conseguiu ter paciência para escrever 300 páginas? Não é, a gente não está escrevendo, a gente não está lá mecanicamente escrevendo texto, a gente está vivendo uma história. A gente Ah, sim, está uma história. eu quando começo a ler um livro, puxa, aquilo ali é legal, porque você convive com os personagens, você parece que Sim, está inserido na história, entendeu? sim, Isso é eu estou muito com bom. saudade. Eu sinto saudade da Andréa, do Nicolas, da Jennifer, do Alexander, da Patrícia. Eu sinto saudade dos personagens do Relíquia. E vou ficar afastado deles por mais 3 anos. Que eu tenho Ah, 2 é? livros ainda para terminar antes de ir pro Relíquia 3. Mas eu, de Ah, vez em quando, eu sim. pego o livro e dou uma folheada e vou ler lá uma cena dos personagens para matar a saudade. Foram 10 anos de trabalho. Eu vi que foi muita pesquisa mesmo. Meu Deus do céu, ele Foi, revirou foi, céus e terras para foi, pesquisar. foi uma vida só. Vou mostrar aqui o livro também. Esse aqui é o volume 1, tá? Eu li os dois, né? É Eu li, verdade, verdade. Mas eu li foi os uma dois. vida. Foi uma vida de batalha. Que, aliás, foi o livro, o Relíquia, que me fez trabalhar com literatura. Porque eu achava, quando eu escrevi o Relíquia, que eu não tinha suporte das editoras. Aí eu pensei, Sei. não, quer saber de uma coisa? O que eu procurei nas editoras na época, eu não achei. Não, vou montar a minha editora e vou mostrar para os autores aquilo que eu queria ter encontrado na época. Acho que é por isso que a Draco deu tão certo. Deu certo, né? Muito bom, deu Deu, certo. é feito com profissionais. A gente tem as nossas dificuldades. A gente tem as Claro. nossas limitações. Ainda mais em crise. O Brasil, infelizmente, pode ler. Troca o presidente que for. Eu apoiando ou não apoiando, a cultura ela tá sempre em último lugar. A gente que tem Verdade. editora, que trabalha com isso, a gente sabe o que está acontecendo. Então, é difícil. A gente vai aos trancos e barrancos, no peito e na raça, dentro das nossas limitações, mas a gente faz literatura por amor. E acredite, eu tenho você como testemunha. A gente leva todos os autores a sério, a gente trata todo mundo com carinho, tanto que o meu WhatsApp pessoal eu dei para você e dou para É. todos os autores da Draco para a gente interagir, para a gente conversar e para a gente trocar ideia. E para reclamar também. Quando a editora Drago não fizer aquilo ou cometer algum erro, me chama no WhatsApp e reclama que eu vou lá e resolvo. Porque nós somos humanos. É eu e minha esposa aqui na empresa para administrar. A Deise, nossa editora-chefe, está trabalhando em home office por causa da pandemia. O nosso designer, o Denis Lenzer, trabalha lá do Paraná, Curitiba, se não me falha a memória. Então a gente é espalhado. Então a gente é propício de erros. Mas boa vontade nunca vai faltar, atendimento nunca vai faltar e coração é o que a gente mais tem aqui para trabalhar com vocês. É isso aí. Por isso que eu escolhi vocês. E eu espero que continuem com a gente para sempre. Porque a gente tem Claro, muito trabalho claro. para fazer, tem esse trabalho aqui para colocar na mídia, para fazer vingar e, se Deus quiser, os próximos também.
Isso aí, se Deus quiser. Para terminar, deixe um recado para os seus leitores. Como? Não Deixe um entendi. recado para os seus leitores. Ih, agora você me pegou. Bom, eu espero que as pessoas leiam mais os autores nacionais e que até eu mesma também vou aprender e que eu espero que as pessoas leiam o meu livro e recebam ele, porque ele representou muito para mim. E eu espero que eles gostem e gostaria de receber tantos elogios como crítica, né? Porque todos nós temos que saber receber os elogios e as críticas, porque aí cada vez mais eu vou melhorar, certo? É Sim, que eu passo é para os meus exatamente, leitores. exatamente isso. A gente está em processo de aprendizado sempre. É, Então, verdade. se a gente pegar o livro e entregar para nossa mãe, para o nosso pai, para o nosso irmão, para nossa esposa, ou marido, no caso, ah, é lindo, é maravilhoso, filho, como você escreve bem, ai, publica seu livro. A mãe da gente não vai falar as coisas para magoar a gente. Então, Ah, é. vai servir como inspiração, vai servir Uhum. como motivação, vai, E mas não serve aprendizado, né? E não serve, aprendizado, né? não serve como evolução. A evolução vai vir daquela crítica que é construtiva e fala, poxa, não gostei da maneira que você descreveu aquela cena, eu achei que faltou um pouquinho mais de informação, faltou detalhar o cenário, acho que você trabalhou com o personagem tal muito, muito superficialmente. Aí você vai pegar isso e vai usar na tua escrita para você evoluir futuramente. Essa é a diferença. Mas eu espero receber mais elogios do que crítica, Claro, não é? todos nós, todos nós, todos nós. É, verdade. Daphne ou Maria Salete, como é que você prefere? Ou o nome é pra gente esconder e eu acabei de falar aqui? Não, na verdade, meu nome é Salete, mas eu escolhi esse nome porque no início eu não queria nem aparecer, mas me deram conselhos que eu devo aparecer, porque normalmente o público gosta de conhecer um pouco do autor. Então, pode me chamar de Dafne, pode me chamar de Salete, depende, não tem problema. Por que eu perguntei? Eu aproveito as entrevistas para falar um pouco de literatura, falar um pouco da editora, até para a gente ter assunto, para a gente debater, para a gente ter uma conversa agradável. E eu gosto muito de passar instrução para quem está começando agora. Certo. Entendeu? Então, ai meu Deus, eu esqueci o que eu ia falar. Putz, eu esqueci o que eu ia falar, eu ia dar uma dica. Ai, a gente vai ficando velho e vai ficando esclerosado. De, E ao de vivo não dá nem se para cortar. mostrar para o público e se É mostrar para os isso, leitores. isso. Obrigado por me achar o fio aqui. O autor, no Brasil, o cenário é diferente. Lá fora você escreve um livro, opa, vou comprar o livro, porque o livro me interessa. Aqui no Brasil, não. O teu livro pode estar lá, pode ter um ser tremendo do trabalho. Se o autor não tiver nome, se o autor não se divulgar, não vai vender. O autor, eu acho que é pela proximidade que o leitor nacional tem com o autor, ele acaba comprando o livro pelo autor, não pelo livro. Então, por mais que publique um livro, mas não jogue a responsabilidade toda na editora. Por mais que a editora faça divulgação, faça publicidade, bote o livro no canal, bote o livro no outro canal, se você também não correr atrás, você não vai se tornar conhecido. E se você não se tornar conhecido, o livro não vai vender. Vai vender pingado, por mais que a editora faça marketing. É como o time de futebol. A editora é o meio-campo. A gente passa a bola para o autor, mas o autor precisa saber fazer marcar o gol. Por É isso que a gente verdade. Por isso que a gente tem essa proposta de parceria. Por isso que eu sou aberto no WhatsApp a dar dica, a dar instrução a como trabalhar com marketing de atração, como trabalhar com página de captura, como trabalhar com redes sociais, entendeu? Então, faça a sua parte, procura divulgar o livro, procura escrever num site, escrever num blog, tem um jornalzinho do bairro, procura uma coluna, escreve uma coluna,
Se for, quiser montar um canal do YouTube para falar do livro, para falar de literatura, ou um blog, faça, porque vai ajudar muito a divulgar o seu trabalho, a sua carreira de escritor. Aí, por tabela, o seu livro vai vender. Se você chegar nas redes sociais, chamar todo mundo no WhatsApp, no Facebook, aí, compra meu livro, compra meu livro, compra meu livro. Não vão comprar. Ainda vão te bloquear. Não é o caminho certo. Se divulga como autor, faça o seu nome, transforme o teu nome numa marca e por tabela você divulgue o teu trabalho, porque você vai gerar a venda do livro. É assim que o mercado nacional funciona. Por mais que esteja nas livrarias, vamos lá, vamos distribuir o livro nas vitrines, nas livrarias. Colocamos lá. A livraria não vai colocar o livro na vitrine porque o espaço é pago para as editoras grandes. O teu livro vai ficar na prateleira lá no fundão. Não vão achar. Se você não divulgar o teu nome, a pessoa não for na livraria, eu queria comprar o livro do fulano de tal, autor nacional. Se tiver na livraria, ele vai apresentar. Se não tiver, ele vai entrar em contato com a editora e vai pedir o livro. Aí começa a ter procura, o livro vai para a vitrine, porque vai ter venda. Então, o autor tem que se divulgar. Por isso que eu falei para você, Salete, para você dar as caras. Para você aparecer, para a gente poder interagir, fazer entrevista aqui. A gente tem entrevista de identidade cultural, a gente pode jogar uma entrevista da identidade cultural. Tem a revista Conexão Literatura. Tem o canal do YouTube, que a entrevista está aqui ao vivo no Instagram, mas depois vai entrar no canal do YouTube, vai para o site da editora. Tem que fazer, tem que correr atrás, a gente tem que trabalhar em parceria. A Drago está aberta, mas os autores precisam vir até mim e interagir para a gente andar para frente juntos. Porque nem a editora sozinha vai chegar em lugar nenhum e nem os autores sozinhos vão chegar em lugar algum. Inclusive eu estou para criar um canal no YouTube, só que eu tenho que arrumar uma pessoa para fazer para mim, que eu não entendo. Mas breve terei. Que aí a minha ideia é falar sobre a minha obra e outras obras também, né? Autores nacionais de preferência. Fazer isso. Monta o canal e a gente manda os livros de cortesia para você apresentar. Tá, tudo bem. Tudo bem, Salete? Tudo bem, tudo bem. Obrigado aqui pela participação do Instagram da Drago. Tá? Saiba que o que você precisar, você pode contar comigo, pode me chamar no WhatsApp, pode me ligar, pode mandar e-mail para minha esposa, que minha esposa atende por e-mail também, ela não costuma deixar de responder ninguém. Eu às vezes deixo, fico 3 dias sem responder, aí de madrugada eu vou catar os autores lá no WhatsApp para procurar quem eu deixei de responder, mas não é má vontade, é muita mensagem que a gente recebe. Tudo bem? Ok, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Conta comigo. Eu adorei. Qualquer reclamação também, me chama lá no WhatsApp e mete o pau que a gente vai aqui trabalhar para resolver. Tudo bem? Não, acho que não. Não tem nada a reclamar. Pelo menos até agora. Só elogios. E aí, ainda dou um conselho. Autores brasileiros, procurem a editora Drago, porque ela é muito boa. Nada. Leitores e autores nacionais, eu entrevistei aqui no Instagram da Drago Maria Salete ou Daphne Brau, autora do romance policial A Morte da Alma. Está disponível para venda na Amazon, está disponível para venda na nossa livraria virtual, no nosso site www.dragoeditorial.com. Está nas Americanas, Submarinos, Mercado Livre, com entrega full. Adquire lá, vale muito a pena. É um dos trabalhos que a gente tem orgulho de apresentar aqui no Instagram da Drago Editorial. Tudo bem? Muito obrigada, hein? Valeu, Salete. Obrigado pela entrevista. A gente vai se falando. Boa noite aí para todo mundo. Boa tarde, né? Um abraço lá na sua esposa. Valeu, obrigado. Acho que ela ainda está acompanhando aqui. Obrigada. Tchau, Salete. Tchau. Tchau.